Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia. Jeremias 29. Jeremias 29. Eu creio que você já deve ter lido esse versículo muitas vezes. Podemos ler? São todos aqui? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não lhes causar dor e prejuízo. Planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Em outras tradições, a Bíblia vai dizer o seguinte: o Senhor diz: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Pode se assentar, porque hoje é culto de família e nós vamos falar um pouco a respeito dos planos de Deus. Amém? Os planos do Senhor para nós, para mim, para a sua casa, para a sua família. Amém? Vamos falar a respeito dos planos de Deus. Nós acabamos de ler, irmãos, um versículo que está inserido, que faz parte de uma carta. Se você for ler Jeremias 29 por anos, você vai compreender que é uma carta de Deus para os israelitas. É uma carta do Senhor que vai ser enviada através do profeta Jeremias ao povo de Israel. E se a gente for perceber, quando Deus usa Jeremias para escrever esse capítulo, que nós podemos tratar como uma carta, como uma epístola, nós vamos entender que o povo estava recebendo uma carta de esperança, uma carta de refrigério, quando as coisas não iam muito bem. Em um tempo no qual eles estavam cativos, um tempo no qual eles estavam em cativeiros. Então a gente percebe que, por mais que a situação possa parecer adversa, o nosso Deus sempre terá uma palavra para nos reanimar. Deus sempre terá uma palavra para reanimar o seu povo. E quando Deus envia essa carta ao povo, por intermédio de Jeremias, o povo se encontrava preso no território babilônico. O povo, eles estavam longe de casa, eles estavam longe do solo do parto, longe de sua casa, e evidentemente isso trouxe muitas consequências graves a respeito de todo o planejamento que esse povo, que essas famílias haviam feito. Eu não sei se você já teve o desprazer de sair correndo da sua casa e ir para um outro lugar, ou numa situação ou outra. Irmão, quando acontece isso, todos os planos nossos começam a se atrapalhar. Todos os planos que nós tivermos feito ou planejado, eles começam a se atrapalhar. Porque a maioria das vezes, quando nós planejamos alguma coisa, nós estamos no nosso solo, na nossa casa. Então, quando a gente sai
evidentemente, alguém vai decidir por eles. Estando eles fora de casa, escravizados, vamos tratar assim, aprisionados, alguém vai decidir por eles. Eles não vão poder decidir o que eles fazem ou deixam de fazer. Então os planos que eles tinham feito vai cair como por terra. Eles não vão poder fazer aquilo que der na telha, porque alguém está subjugando eles. E isso vai interferir em tudo que eles tinham planejado. Só que na carta que tinha sido escrita para eles, tinha uma frase que revelava uma convicção de que nem tudo estava perdido. A carta que Deus mandou Jeremias escrever tinha uma frase que trazia para eles uma convicção de que nem tudo estava perdido. Deus sempre vai mandar uma informação para nós, aonde vai trazer para nós uma convicção de que nem tudo está perdido. Eu não sei como que está o seu tempo, como você está vivendo esse tempo, esse ano, mas talvez você esteja vivendo meio desesperançoso, e eu preciso estender um pouco essa palavra, já que ela é poderosa. Nem tudo que você está vivendo está perdido. Deus, essa noite, mais uma vez, está falando conosco através da sua palavra. Aleluia! E essa convicção de que, se nossos planos derem errado, ainda não tem jeito, não tinha jeito. Se nossos pensamentos derem errado, ainda tem jeito. Essa era a frase. A frase dizia o seguinte: se os teus planos deram errado, ainda tem jeito. Se os teus pensamentos deram errado, ainda tem jeito. Mesmo que não seja a partir dos seus pensamentos, mesmo que não seja agora a partir dos teus planos. Por quê? Porque Deus, na frase que ele coloca, manda Jeremias colocar na carta, está escrito: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, quando eles leram, quando Jeremias libera essa palavra no coração daquele povo desesperançado, eles vão entender que, se os planos deles deram errado, ainda tem jeito, por mais que não seja agora a partir dos planos deles. Se os pensamentos deles deram errado, ainda tem jeito, por mais que agora não vai partir dos pensamentos dele, mas dos pensamentos de quem? De Deus. Então, irmãos, fica claro para nós essa noite: se algum plano seu deu errado, descanse, porque ainda tem um plano de Deus. Se algum pensamento seu de planejamento deu errado, descanse, porque ainda tem o pensamento de Deus. Porque se já fosse o pensamento de Deus, teria dado certo. Aleluia. E a frase era do próprio Deus. Imagina, irmãos, o próprio Deus, ele manda colocar uma frase em uma carta. Onde está aquele mesmo? O próprio Deus, ele manda colocar uma frase em uma carta, revelando o quê? O pensamento de quem, irmãos? Dele. Deus, ele mandou colocar uma frase em uma carta que ia revelar o pensamento dele, o pensamento que ele tinha daquela situação, o pensamento que ele tinha a respeito dos israelitas. O pensamento de Deus aqui ficou exposto, porque talvez os israelitas pensaram: Deus não pensa mais em nós, Deus não tem mais planos nenhum para nós. E Deus na carta ele coloca aí, Jeremias, que eu sei os pensamentos que eu tenho sobre eles. Coloca aí, Jeremias, que eu sei os planos que eu tenho a respeito deles. Sabe o que Deus estava deixando claro? A situação que vocês estão vivendo não interfere no planejamento que eu tenho para vós. As situações, os pensamentos que vocês estão tendo não interferem naquilo que eu já decidi fazer em ti e através de ti. Então,
ser humano. E o Senhor aqui em Jeremias 29:11 ele vai dizer: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, diz Yahvé, planos de fazer-vos prosperar e não de lhe causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Então Deus começa a falar dos planos secretos que Ele tem ao meu e ao teu respeito. E quando eu falo de planos secretos, eu estou falando de algo escondido. Deus tem planos escondidos sobre você que ninguém sabe. Segredos de Deus ao teu respeito. Não existe alguém que tenha tantos segredos quanto a Deus. Deus, Ele é o Senhor que contém todos os segredos sobre todos os seres humanos, segredos bons, segredos ruins, mas os planos de Deus, os segredos, os planos escondidos que Deus tem sobre mim e você, ninguém sabe, mas Ele vai revelar. Ninguém sabe os planos do Senhor. Ninguém sabe os planos que Deus tem sobre nós. Aleluia. Planos escondidos, segredos. O teu pai não sabe os planos que Deus tem sobre você. A tua mãe não sabe os planos que Deus tem sobre você. O teu esposo, a tua esposa, eles não sabem os planos que Deus tem sobre você. Por mais íntimos que eles sejam de Deus, por mais intimidade que possamos ter de Deus, os planos de Deus só vão ser revelados através da pessoa a qual Ele planejou algo para ela. O teu amigo na escola, ele não sabe os planos que Deus tem sobre você. O teu amigo no serviço, ele não sabe os planos que Deus tem sobre você. Ninguém sabe os planos que Deus tem sobre nós. Deus tem um segredo sobre você, que Ele só vai contar para você. Só saberão porque irão ver o que Deus está fazendo. Só vão saber os segredos que Deus tem sobre você, porque irão ver o que Deus irá fazer em ti e através de você. Eu não sei se você gosta disso. Não sei se você quer que Deus conte o teu segredo.